Pessoal, tudo bom com vocês? Eu e meu problema de iluminação, como eu sempre falo, isso me incomoda. Essa luz é muito amarela e me deixa mais amarelo. Mas, enfim, ignorem essa luz e vamos pro tema. Deixa eu olhar pro local certo. Vou tentar falar com uma voz um pouco mais branda hoje, que eu tô com a garganta meio inflamada. O frio chegou, eu não tinha um casaco. E aí eu ganhei um casaco lindo. Lindo, quem acompanha meu story viu que eu fiz um agradecimento à pessoa que me deu. Então, enfim, a falta de preparação fez com que eu desse essa adoecida, essa gripada, e a boca também aqui tá queimada, tá ressecada de frio. É normal, quando vocês estiverem aqui vocês vão ver, que é muito normal. O que foi que aconteceu hoje? Hoje eu tive um dia mais especial, hoje foi um dia bem diferente, onde depois de uma linha, de uma queda no gráfico, como eu costumo falar, que eu tava meio triste, meio desanimado, eu tive uma alegria hoje. Qual foi a alegria hoje? Eu adoeci, essa não é parte da alegria, mas enfim, adoeci. E eu acordei com o corpo muito cansado, a garganta doendo, que eu não conseguia engolir saliva direito, sabe? Sem que doesse. E eu pensei em faltar aula. Eu disse, eu vou faltar as aulas, porque eu vou sair, vou pegar frio de novo, e vai piorar. E eu realmente, eu tô meio adoentado. Aí eu parei, acordei, aí eu digo, não, eu tô na Rússia. Meu inglês tá ruim, meu russo tá muito ruim, meu espanhol precisa melhorar, eu estudo relações internacionais, eu não posso estar faltando. Eu já tive faltas, tudo, e eu não posso estar. Porque quando você falta, dá um desânimo junto com o clima, junto com morar fora, junto com os problemas, essas coisas todas. Aí eu disse, eu vou encarar o que eu tiver de encarar. Eu tava com algumas coisas atrasadas também. Aí eu fui. Nisso, hoje foi tipo uma avaliaçãozinha de inglês. E aí tem que fazer o resumo de um livro, ler um livro em inglês e fazer o resumo dele e contar lá na frente. Eu achei que precisava só copiar. Minha garganta tá doendo bastante. Aí eu peguei, na primeira aula era palestra, eu fiquei enquanto a palestra lendo um resumo do Pequeno Príncipe, né? E traduzindo. Chegou na hora, eu fiquei nervoso e tal, mas eu me apresentei. Falei pra professora que eu nunca estudei inglês e tal. Ela falou, nossa, você começou a estudar inglês aqui? Eu digo, sim, porque realmente eu nunca estudei inglês. Eu nunca, eu assim, tipo, começar a coisa de um mês e parar tudo mais estudar mesmo, não sei nada, verbo, tipo, de past simple, simple present, essas coisas, nem me pergunto que eu não sei. Então, o que eu sei de ouvir música e filme e tal. Aí ela disse, nossa, você fala bem pra quem nunca estudou, tudo. E a pessoa ficou super empolgada, tal, e escreveu lá na minha avaliação. E eu vi que aqui na Rússia você, apesar do temperamento russo, apesar dos russos serem meio fechados, mas existe uma coisa nos professores que é bem engraçado, e vocês vão ver. Apesar do professor ser adulto, ser maduro, ser uma pessoa que a gente entende como muitos professores no Brasil, que vai conversar com você, e se você disser, não fiz o exercício de casa, por exemplo. Alguns professores do Brasil vão reclamar, outros vão dizer, mano, problema seu, você não vai passar no final do ano. Só que aqui, o professor se preocupa de uma forma com você, pelo menos estou falando da minha experiência, e da maioria dos professores, não todos, mas assim muitos, que eles se ofendem, eles levam pro pessoal. Se você chega para um professor e você diz que não fez o exercício e você começa a não fazer as tarefas, ele não aceita, ele não entende o porquê. E na hora você começa a ver um temperamento como se fosse infantil no professor. Infantil no sentido assim, ele leva muito pro pessoal. Ele fica ofendido, ele fica triste. Então mesmo que você não saiba uma coisa, chega pro professor e bate a real. Ó, professor, eu sou estrangeiro, eu não falo bem o idioma, tudo, então eu tô com dificuldade e tal, mas eu vou tentar. Mano, quando você fala isso, tem professor que fica assim, sabe? Se derrete, você ganha o professor. E daí, eu tava um tempo me queixando, porque eu comecei a estudar e algumas pessoas, né, da minha sala olhavam pra mim que eu me sentia muito mal e não falavam comigo e tal. E apesar de eu conhecer o temperamento dos russos e saber que eles precisam de um tempo, aquilo junto com a mudança de temperatura, com saudade, com muita coisa começou a me dar garganta. Começou a me abater muito. Só que aí eu sempre saio aqui
aqui é uma dica que eu dou. Mano, quer fazer amizade com russo, quer conhecer estrangeiros, vai pra barzinho, vai pra local, mesmo que você não beba. Que você não beba, que tudo. Aqui tem gente que não que é religiosa, que não bebe, mas vai. Só ficar próximo das pessoas, trocar uma ideia, conversar. E sempre tem festas latinas, festas brasileiras e tal. E daí, eu sempre vou, basicamente todo final de semana, tem um barzinho aqui, perto, próximo, que se chama Botsman. É o Botsman e a gente chama ele de Roto, tipo Roto, né? Que os latinos deram esse nome. E lá eu conheço vários russos. E casou que nas festas latinas que eu também vou, pessoas da minha sala começaram a ir. E não só para as festas latinas, começaram a ir para esse bendito desse pequeno barzinho também. E lá, trocando as ideias, dançando. Eu gosto muito de dançar, então quando toca música latina, ou toca música brasileira mesmo, apesar de eu ser tímido em alguns pontos, eu danço assim. E os russos não estão acostumados a ver isso. Então às vezes, um dia ainda eu vou criar coragem de filmar isso. Às vezes eu começo a dançar na festa, no bar, tipo, tá no barzinho, toca uma música, eu vou pro meio assim, começo a dançar. Mano, o bar quase todo para e fica assim olhando. E ficam. E daí uma amiga minha começa a dançar, às vezes eu e ela começa a dançar no meio. E todo mundo para pra olhar. E acontece que alguns russos depois chegam até mim e falam: Nossa, Kaique, me ensina a dançar assim. Você já fez aula, como é que você dança? Porque às vezes a gente dança bachata. A gente. Bachata. Eu não sei como é o nome desse ritmo. Toda hora é tipo merengue, salsa, essas coisas latinas. E várias outras coisas a gente dança mais. Então os russos ficam assim, nossa. E já aconteceu de festa de eu estar dançando e colar 3 russos ao meu redor e começar a me imitar. E às vezes eu e minha amiga, os russos começam a imitar a gente. Aí o pessoal da minha sala viu e começaram a me filmar dançando. E a falar comigo, e a ver que eu fico falando espanhol. Porque quando eu vou pra esse local, os latinos vão. E quando eu começo a falar em português, os latinos dizem: Não, não, Kaique, para, por favor. Alguns latinos: Por favor, não fala em português não, que eu não entendo nada do que você diz. Aí eu e a Luísa, né, que é a companheira aí das lutas, das guerras, eu e Luísa, a gente adotou a nossa segunda língua, na verdade, é espanhol aqui. Se for festinha e barzinho, a gente fala espanhol. Porque vai a massa e a gente já se juntou com os colombianos, a gente já virou colombiano também junto. Então eu, ela e a Camila também, basicamente a gente fala espanhol nos eventos. Aí nisso, meus colegas da sala começaram a olhar isso. E foi se acostumando comigo, foi me vendo rindo, me vendo conversando, me vendo dançando. Aí quando foi hoje, eu tava indo pra sala e uma das meninas da minha sala, que eu tinha assim uma coisa, sabe aquele rancinho que você tem de olhar alguém, que a pessoa olha pra você com aquela cara ou lhe parece muito antipática? Hoje eu passei por ela, ela tava comprando o lanche, ela fez: Carlos, mas ela falou com um semblante tão diferente. E ela já tava mudando. A gente se encontrou no barzinho e no barzinho ela riu e conversou comigo. Inclusive, tocou nesse barzinho a música Bailando do Henrique Iglesias, que é a música que a gente está estudando na aula de espanhol. E ela faz parte da minha classe de espanhol. Então a gente ficou junto cantando a música Bailando, tu cuerpo no mío. A gente junto assim no barzinho cantando, tal, tocando a ideia. E isso tem aberto porta para eu conhecer pessoas, para eu criar mais laços. E eu digo pessoal, cada vez que eu vou pro barzinho que eu volto com 2 ou 3 contatos a mais. E contatos que vêm pra vida real, vamos dizer assim. Que eu me bato no corredor, que eu troco um WhatsApp, que eu converso. E assim, hoje foi um dia que me deu mais esperança. Eu voltei muito motivado para estudar mais, para vendo que assim, eu pensando, mano, eu posso fazer alguma coisa se eu me esforçar. Deus me deu sabedoria, deu para todo mundo e eu sei que eu posso conseguir. Então veio, apesar de eu estar doente, vocês não tem como saber, mas minha garganta tá doendo bastante agora. Mas assim, dentro, né, meu coração, né, minha alma tá mais alegre. E isso é remédio pro nosso corpo, né? Eu sempre lembro quando eu tô fazendo os vídeos das mensagens bíblicas assim que falam tipo que é saúde para os nossos ossos, né, para o nosso corpo, a alma. Quando a gente tá bem interiormente, ou vai ficando alegre, vai se motivando, isso ajuda aqui. Isso ajuda no corpo. Se a nossa cabeça tá bem, nosso corpo vai acompanhar a cabeça. Pode ter certeza.
E hoje eu vi que eu preciso. No final do dia eu não entendi algumas coisas que um amigo falou. Mas aí eu colei um chinês e um uzbequistanês e a gente hoje estava conversando em inglês. E de vez em quando eu paro e digo, caramba, eu converso com um chinês em russo. Aí eu converso com um uzbequistanês e outra pessoa de outra nacionalidade em espanhol ou então em inglês. Isso é tão louco às vezes imaginar como você começa a estudar os idiomas e os idiomas vão unindo as pessoas. A língua é muito importante. Então no dia de hoje eu posso dizer para vocês que lute. Lute, não deixe o desânimo bater. Corra atrás, vai ser difícil. O idioma no começo confunde. A minha cabeça tá tendo que pensar em 3 idiomas aqui, tirando o português, em espanhol, em inglês e em russo. Isso é muito louco às vezes, porque eu vou ler um texto, hoje eu fui explicar sobre o Pequeno Príncipe, e quando eu fui falar o número, me veio o número em russo na cabeça, mas a apresentação era em inglês. Aí às vezes eu fico assim, aí solto uma coisa em português, aí eu vou pra aula de espanhol, eu saio com o espanhol tão forte na cabeça que aí eu começo a falar com o povo espanhol, e a cabeça fica toda confusa, mas uma hora vai se estabilizando. E é isso. Hoje foi um dia mais animado, os idiomas estão começando a clarear na cabeça, mas ainda tem que estudar muito. Beijão, fiquem com Deus. O vídeo foi meio louco, mas esse é o tema de hoje. Tipo, a queda no gráfico ela vem, mas depois você começa a subir. Apenas se permita. E pro vídeo não ficar longo, peço dar um like. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Até o próximo. Tânia, pra cá.